começo por cumprimentar a Ordem dos Engenheiros pelo facto de estarem aqui conosco. Os deputados que temos presentes é a deputada Palmira Maciel, do Partido Socialista, e o deputado António Topa, do PSD. É natural que ainda possam chegar, eventualmente, deputados de outros grupos parlamentares. No entanto, temos também aqui presentes alguns assessores, para além dos assessores da Comissão, a quem eu agradeço desde já a presença, mas estão alguns assessores partidários, pelo que também fazem chegar todo o reporte que nos trouxerem. Por outro lado, estas reuniões são gravadas, o que também tem essa vantagem. Portanto, o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros fez-se representar pelo Engenheiro Humberto Varum, Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Civil. Temos também o Engenheiro António Perry, da Câmara, Coordenador da Especialização em Estruturas, e o Engenheiro Luís Guerreiro, membro do Conselho de Admissão e Qualificação. Eu aproveito para dizer que tínhamos também pedido parecer ao Colégio de Engenharia Civil, e deduzindo agora que são as mesmas pessoas, portanto, essa audição eventualmente ficará sem efeito, a do Colégio, dado que estamos aqui do âmbito da Ordem a fazer audição, penso eu, mas depois dirão. Depois, em segundo lugar, dizer-vos que agradecer o facto de estarem aqui, o facto de emitirem pareceres no sentido de tentarmos melhorar a legislação. Isto é um grupo de trabalho um pouco atípico, porque normalmente os grupos de trabalho surgem em reação a, isto é, ou porque houve um determinado problema que surgiu, ou porque houve uma proposta de uma iniciativa legislativa e há que a tentar melhorar, geralmente no âmbito da especialidade. Aqui não. Aqui nós estamos naquilo que eu acho que é o ideal da política, que é tentar ouvir quem está no terreno, que conhece a legislação que existe no terreno, mas numa postura preventiva e proativa, tentar ver o que é possível fazer de melhor para que não tenhamos que depois ter reações, mas sim atuar antes, de uma forma prévia. E por isso, desde já, ou seja, não é um grupo de trabalho, nem os senhores deputados que estão neste grupo de trabalho assumem uma posição, aquela posição tradicional da guerrilha política, porque de facto quando falamos de sismos não há ideologia, estamos claramente a falar, ou quando falamos em prevenção, estamos claramente a falar na proteção das pessoas e portanto todos o sentimos da mesma maneira, da mesma forma, pelo que não há aqui à partida guerrilhas políticas. O que poderá existir eventualmente é diferenças de opinião entre as pessoas que vamos ouvindo em sede de grupo de trabalho, mais nada. Depois, em relação aos tempos, a entidade normalmente tem 10 minutos na fase inicial para se pronunciar. Neste caso eu agradeço que digam aquilo no fundo, que vos vai na alma em relação à matéria, aquilo que acham, e estando a lidar com engenheiros que são normalmente muito pragmáticos, aquilo que acham que, na vossa opinião, deve ser melhorado, ou o que é possível fazer para melhorar, tendo sempre a noção do custo-benefício, mas que os senhores engenheiros também têm normalmente, e depois temos uma ronda única em que cada grupo parlamentar tem 3 minutos para colocar as questões e, no final, os senhores têm o tempo correspondente ao utilizado pelos grupos parlamentares para dar resposta a essas mesmas questões. Portanto, sem mais delongas, eu dava a palavra, certamente, ao engenheiro Humberto Varum, Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Civil, para fazer essa apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado. Em nome do Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, gostaríamos de agradecer pelo convite, em primeiro lugar, para a preparação de um parecer que oportunamente foi enviado a este grupo de trabalho e, em segundo lugar, pelo convite para esta audição. Cumprimento naturalmente a Sra. Deputada, a doutora Fátima Ramos, e deixar aqui uma nota que, com muita satisfação, ouvimos as suas palavras, que de facto estão muito em linha com as preocupações que a Ordem tem relativamente a esta questão tão importante como é a questão sísmica. Cumprimento os seus deputados, deputado. Cumprimento também, em nome da Ordem dos Engenheiros, os participantes, os assessores deste grupo de trabalho e, como já fomos apresentados, gostaríamos então de avançar diretamente para uma apresentação sumária, tal como foi solicitado, da nossa visão ou de alguns dos aspectos que nós consideramos que são prioridade. Eu peço desculpa, Sra. Deputada, se me ceder um par de minutos, não será mais que isto. Muito bem. Portanto,
Gostaríamos, nesta nossa breve apresentação introdutória, de deixar aqui um pouco a nossa visão, como foi pedido, partilhar alguns factos e números que nos preocupam e deixar uma lista de sugestões concretas que consideramos devem ser consideradas e eventualmente implementadas num futuro próximo para abordar esta temática tão importante como é a resiliência e a segurança sísmica do nosso país. Como factos e números, apenas referir que recentemente fomos inundados com notícias, com informação, com imagens que mexeram um pouco as nossas consciências, de novo. O sismo que afetou as regiões do sul da Turquia e da Síria traz-nos números que nos preocupam. Um impacto muito significativo, quer em termos de vidas humanas, que foram subtraídas, quer em termos de colapsos, em termos de desalojados, edifícios e infraestruturas que foram afetadas. Não só apenas más notícias, efetivamente também destas mesmas regiões afetadas por este muito intenso sismo que afetou as regiões do sul e da Turquia e da Síria. Também tivemos provas de bons exemplos. Edifícios bem projetados, bem construídos, tiveram um desempenho adequado. Temos também exemplos de infraestruturas críticas que, com medidas de proteção sísmica adequadas, se comportaram bem e puderam ser utilizadas no momento a seguir ao sismo. Permitam-nos, em meu nome e em nome dos restantes colegas que compõem este grupo de trabalho, partilhar aqui outras mensagens. Não só estes sismos muito intensos nos preocupam. Se nós tomarmos aquilo que observamos nos últimos aproximadamente 20 anos, em termos de sismos que afetaram as regiões do sul da Europa, estendendo-nos um pouco à Turquia, os números para estes últimos 20 anos, e considerando não só sismos mais intensos, mas também sismos moderados, os números preocupam-nos. Falamos de um número de vítimas mortais na região muito elevado, num período de 20 anos. Falamos de um impacto económico muito significativo na economia dos países e das regiões. Falamos também do número de desalojados muito significativo. E, portanto, não só estes sismos mais intensos nos devem preocupar. A sismicidade moderada também causa um impacto que nos deve levar a colocar a seguinte questão, a nós como técnicos e permitam-nos também aos decisores. Há algo que devemos fazer? Com certeza que sim. Estes números são aceitáveis? Na nossa perspectiva, não. Portanto, o risco sísmico, e porque às vezes, enfim, nas mensagens que são passadas, eventualmente esses conceitos não são abordados com o total rigor, é importante revermos continuamente o que é este risco sísmico, o que é que influencia o risco sísmico. O risco sísmico associado a um edifício, a uma ponte, a uma infraestrutura, a um bairro, a uma cidade, a um país, a uma região, será sempre influenciada por estes três vetores: a perigosidade, a vulnerabilidade e a exposição. A perigosidade não temos dúvidas. Maior ou menor probabilidade de acontecimento de um dado evento sísmico com determinada magnitude. A sismicidade em Portugal é bem conhecida, está bem caracterizada. As normas técnicas que utilizamos no cálculo no projeto de estruturas têm como base uma definição da ação sísmica que é bem conhecida. Sabemos as zonas de maior perigosidade e as de menor perigosidade. Muitas vezes nos colocam esta questão: quando acontecerá o próximo sismo? Obviamente que não sabemos, é impossível prever. Mas o que temos certeza é que teremos um ou vários sismos moderados ou até eventualmente muito intensos em Portugal nos próximos anos. Não sabemos se hoje, no resto desta tarde, se teremos alguns sismos, se teremos um sismo nos próximos 10 anos, se teremos um sismo nos próximos 20 anos. Mas, efetivamente, este é um assunto com o qual nós devemos lidar. Para o risco contribui também a vulnerabilidade, que será, basicamente, a maior ou menor capacidade que as nossas infraestruturas têm de responder em segurança aos sismos. Os nossos edifícios, o nosso património, as nossas pontes, as nossas infraestruturas poderão estar mais ou menos preparadas para responder a uma ação sísmica. Finalmente, a exposição. E associado a este vetor temos valores económicos, o número de utilizadores de uma dada infraestrutura, o valor patrimonial, a importância dos edifícios. Em suma, poderíamos dizer que o risco sísmico afinal é influenciado pela ação, com certeza, depende do local, pela capacidade das estruturas. No caso de estruturas existentes, é a capacidade intrínseca, é o que existe num edifício construído. No caso de edifícios novos, a capacidade dependerá muito do melhor ou pior trabalho a nível de projeto, a nível de fiscalização e controle da construção. E, finalmente, depois a utilização e os bens associados ao edifício ou à infraestrutura. Tem-se falado muito em legislação. Em Portugal,
tal como aconteceu e acontece em todos os países, a legislação de suporte ao cálculo e à segurança sísmica tem evoluído e continuará a evoluir. Portugal tem dado um contributo muito significativo ao desenvolvimento da legislação europeia, dos Eurocódigos, nomeadamente o Eurocódigo 8. Vários grupos de trabalho nas nossas universidades, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, têm dado um contributo muito significativo. Recentemente, em 2019, vimos aprovado um decreto-lei que acaba por enquadrar, numa primeira versão, os Eurocódigos de cálculo estrutural, define algumas regras para a abordagem dos edifícios existentes, mas reconhecemos, e disso, se tivermos oportunidade, iremos discutir, reconhecemos que existem lacunas. Existem aqui factos que nos merecem alguma atenção. Há alguma subjetividade associada a este pacote legislativo recente. Por outro lado, e falando do risco sísmico associado ao nosso edificado, é importante reconhecermos também que, ao longo dos anos, além da legislação, a própria prática de projeto, a prática construtiva, os materiais utilizados, as soluções estruturais têm vindo a evoluir. Também, a nível das opções tomadas em termos de elementos não estruturais, e particularmente os elementos de fachada, temos vindo a evoluir muito nas soluções que temos vindo a desenvolver e implementar no edificado. E, portanto, em fim de linha, nas nossas cidades, no nosso ambiente construído, nós temos, nos meios urbanos, um problema muito complexo, com a mistura de soluções, de técnicas, de materiais, com a mistura de edifícios com características muito distintas, infraestruturas com características muito distintas, projetadas para níveis de desempenho distintos. E, portanto, o problema é relativamente complexo. Temos, por outro lado, nas nossas cidades também um vasto património cultural que nos interessa preservar, manter e fazer chegar às gerações vindouras. Claro que temos muitos problemas associados às redes de transporte e outras infraestruturas. Os edifícios públicos preocupam-nos, sobretudo os edifícios onde temos associadas funções críticas, como hospitais, escolas, quartéis de bombeiros. E depois temos o parque industrial, que também pode potencialmente ser afetado pelos futuros sismos. Finalmente, uma última reflexão, porque reconhecemos que haverá sismos no futuro, temos também que começar a antever como é que vamos distribuir a responsabilidade. A responsabilidade por aquilo que fizemos ou fazemos ou por aquilo que não fazemos. E permitam-me dividir esta responsabilidade entre a comunidade técnica, nós aqui, da nossa parte, assumimos pela parte da engenharia, mas também pela componente política. Atrevemos-nos a colocar o nosso parecer e reproduzimos aqui um conjunto de 7 medidas principais que acreditamos possam e devam ser implementadas por forma a atacar este grande problema nacional que é o risco sísmico do nosso país. Achamos importante continuar o trabalho de levantamento e caracterização do parque edificado, particularmente nas zonas de maior risco sísmico, onde temos maior perigosidade. Podemos referir a região autónoma dos Açores, podemos referir as regiões a sul do nosso país. Consideramos também importante investir na promoção da qualidade do projeto, e aqui podemos materializar este objetivo em várias dimensões. Eventualmente, promover a revisão do projeto obrigatório para certos tipos de obras, para certas classes de importância e, eventualmente, uma revisão por amostragem para as restantes estruturas. Consideramos que pode ser importante propor a revisão obrigatória do projeto em obras públicas e consideramos que, em caso de obras privadas, em projetos privados, poderemos promover uma revisão voluntária, valorizando no final da linha a segurança. Finalmente, no caso das estruturas existentes, consideramos que deve haver mecanismos de verificar a implementação efetiva de um reforço sísmico quando necessário, por forma a promover um nível de segurança em linha com aquilo que é exigido regulamentarmente. Não basta o projeto, consideramos que é preciso controlar aquilo que é implementado no terreno. Não há dúvidas que nós temos feito um caminho no sentido positivo, com tendência positiva, mas achamos que devemos reforçar a fiscalização das obras, com medidas que podem estar muito em linha com aquilo que vimos para projeto. É importante regular, controlar, exigir que aquilo que é projetado é implementado em rigor nas obras. Atrevemos-nos a colocar aqui um par de sugestões. Eventualmente, a abordagem desta fiscalização pode ser feita utilizando as estruturas já instaladas no nosso país ou criando novas estruturas. Referimos à ASAI, referimos à Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil, que eventualmente com competências
reforçadas poderão dar apoio nesta importante tarefa de fiscalização da implementação in situ daquilo que é o projeto. Legislação. Consideramos importante fazer-se uma revisão do pacote de regulamentação e legislação disponível, identificando as lacunas e propondo um trabalho por forma a legislar nas zonas em que há dúvidas, questões ou sobreposições. Achamos também que esta legislação deve ser sempre abordada por dois caminhos distintos. Por um lado, para as estruturas novas e, por outro lado, para as estruturas existentes. O problema é diferente, os instrumentos disponíveis são diferentes. Eventualmente, achamos que deveríamos pensar na obrigatoriedade da adoção do isolamento sísmico em estruturas críticas. Aquelas estruturas que nós esperamos estejam operacionais no dia a seguir ao evento sísmico. Numa outra direção, e voltando aos edifícios e infraestruturas públicas, achamos que esta é uma questão crítica, achamos que é muito importante estabelecer prioridades e metas por forma a instalar neste conjunto edificado público existente e nos novos edifícios níveis de segurança compatíveis com as nossas exigências. O conhecimento existe, o LENEC é uma das nossas infraestruturas nacionais que pode dar um apoio significativo nesta linha. Reconhecemos, claro, que os meios são sempre finitos, os recursos são finitos e, portanto, é muito importante fazer uma avaliação rigorosa do problema por forma a definir prioridades que sejam realizáveis e atingíveis num espaço de tempo razoável. Reconhecemos que seria importante, e particularmente para os privados, propor um conjunto de incentivos fiscais, financeiros e outros mecanismos que incentivem os privados a promover a qualidade do seu projeto, a promover a qualidade da intervenção, por forma a promover, no final da linha, a segurança sísmica do nosso edificado. Elencamos aqui alguns exemplos, não iremos ser exaustivos, mas obviamente redução de impostos, em situações de reabilitação sísmica comprovada e avaliada, seguros bonificados em situações de reforço sísmico, a reabilitação integrada, muito importante as intervenções de reabilitação, associar a reabilitação energética à componente sísmica. Finalmente, gostaríamos de referir que, na nossa opinião, seria muito importante definir, ao nível nacional, uma rúbrica específica no Orçamento de Estado para abordar este problema da resiliência sísmica do nosso país, promovendo o reforço de edifícios públicos e infraestruturas críticas, promovendo o isolamento sísmico nas infraestruturas críticas que sejam identificadas como prioritárias para este tipo de técnica de proteção sísmica, trabalhando também no reforço da sensibilização da população, de forma a fazê-los participar neste projeto, neste desígnio. E, finalmente, achamos que para acompanhar um plano ambicioso como este seria importante haver a instalação de uma entidade estatal que fizesse a gestão e o acompanhamento deste plano. Muito obrigado. Estaríamos naturalmente disponíveis para responder a questões. Portanto, agradeço ao Sr. Engenheiro Humberto Varum a exposição, especialmente as medidas e a forma como apresentou essas mesmas medidas, ou seja, de uma forma muito esquematizada e com grande qualidade. Penso que facilitou bastante o trabalho, quer aos colegas que agora irão colocar eventuais questões, mas sobretudo também em termos de trabalho futuro. Portanto, eu começaria por dar a palavra à Sra. Deputada Palmira Maciel, para o caso de... Obrigada, Sra. Coordenadora. Também cumprimentar os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas aqui presentes e restantes colaboradores. Queria cumprimentar o Engenheiro Humberto Varum, o Engenheiro António Perry da Câmara, o Sr. Engenheiro Luís Carreiro. E queria também, de uma forma também especial, saudar o Sr. Bastonário, é meu conterrâneo e por isso mesmo o Sr. Engenheiro Fernando Almeida Santos e todos, é evidente, todos os engenheiros que representam hoje aqui. E queria, na realidade, como já disse a Sra. Coordenadora, agradecer a forma clara, uma aula que eles que nos trouxeram no PowerPoint foi, na realidade, uma aula também muito esclarecedora e que até deveria ser
pública, como sensibilização para aqueles que não estão tão habituados a este tema ou que poucas vezes ouviram falar dele. E depois também agradecer, já estiveram cá na última vez, onde esteve a Ordem também dos Engenheiros e outras entidades que chamamos, nomeadamente o LNEC. Agradecer também o vosso contributo por escrito, que na realidade era menos extenso e é evidente menos claro, não trazia tantas sugestões como aqui nos trouxeram agora e que nos facilitou, como disse a senhora Coordenadora, em muito o nosso trabalho, porque o que nós pretendemos mesmo é estudar, em especial, o quadro legislativo em vigor. Nós, ao longo dos anos, a legislação tem sido, na realidade, aperfeiçoada e já não é a primeira vez. Talvez na última, quando estiveram cá, também o disseram e nós temos também constatado o facto de, em Portugal, a legislação, na realidade, em 2019, em especial, não é? Saiu legislação que, a nossa pergunta é sempre aquela primeira, se na realidade é o suficiente, se a legislação que existe é a suficiente, e depois, e se é suficiente, como fazer para implementar o que está lá na legislação que já existe. E, por isso, fizeram aqui também, eu tomei nota da questão esquematizaram muito bem a questão da promoção da qualidade dos projetos, falando aqui na revisão dos projetos, obrigatória nos casos e facultativa noutra, e eu precisava de saber precisamente que me falasse com mais pormenor nessa questão da revisão de projetos, ao que se referem concretamente quando falam da questão da revisão dos projetos. Depois também valorizam e julgo que essa também é a nossa opinião, a fiscalização. A fiscalização é muito importante, mas como é que se pode exigir, como é que se pode fazer essa fiscalização no fundo, e uma pergunta muito simples, quem e como essa fiscalização. E depois também agradecer, achei interessante as sugestões que deram aqui no final, nomeadamente a criação do guia de boas práticas, a questão até, claro, já também bastante ambiciosa e bastante concreta da colocação no Orçamento de Estado de uma linha que ajude à reabilitação e por isso mesmo agradecer-vos porque ficamos neste momento com outro conhecimento e também com já ideias de um trabalho futuro muito concreto. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. E então passava a palavra ao Sr. Deputado António Topa. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sra. Deputada, Srs. Engenheiros, e permitam-me que lhes diga, caros colegas, porque de facto é disso que se trata, e portanto agradecer em primeira mão os contributos, e acho que são contributos muito úteis, desde logo porque cobrem todo o espectro desde a origem, desde o projeto até à execução, com uma avaliação da situação atual que talvez seja o aspecto mais crítico. Eu tenho aqui 2 ou 3 questões, algumas delas são até um bocadinho fora da tecnicidade do assunto, tem também uma questão política, e a primeira questão política tem a ver com isto. Toda esta abordagem pressupõe mais fiscalização, mais projeto. Curiosamente, neste momento, o país vive uma outra crise, que é a crise grave da falta de habitação. E, portanto, estamos todos muito ávidos de simplificação dos processos. E, portanto, estamos aqui num momento onde este mais parece que vai contra o espírito reinante na sociedade e na classe política. Julgo que é mais claro para vocês que todo o processo que aí vem, do mais habitação, implicará, e bem, como resposta a uma dificuldade de licenciamento que temos hoje, uma simplificação dos processos. E, portanto, pergunto se tem visão, posição sobre isto, e já agora é um assunto colateral, mas se tivessem tempo, todo este processo das ordens que está em curso, se isto tem também alguma implicação com isto, nomeadamente ao nível das certificações de competências, que deveria ser onde deveríamos atuar para certificar a capacidade de realização do projeto sísmico.
Deixem-me dizer já agora que a revisão de projetos, pelo menos nas obras públicas e acima de um valor que são 350 mil euros, é já hoje obrigatória. Permitam-me com franqueza fazer nesse aspecto uma crítica à Ordem dos Engenheiros, porque na realidade nós transformamos essa revisão de projeto num instrumento de verificação de que não há derrapagem financeira, preocupando-nos quase exclusivamente com a questão das medições de orçamento e que não haja derrapagem disso, e esquecemos o aspecto mais importante, que é a garantia de qualidade e, portanto, em que medida é que isso também a Ordem dos Engenheiros não tem passado por isso nesse aspecto. Duas questões que gostava de colocar, e uma prende-se com uma questão muito objetiva que pode aqui aparecer, que é a questão do isolamento de base. No slide, o que estava escrito era que vocês eram muito perentórias, eu vou-lhe dizer simplificadamente, relativamente a infraestruturas críticas, nomeadamente hospitais e novos edifícios, se percebi bem, que deveria ser obrigatório. E, portanto, isso podia ser algo que resultasse, evidentemente, deste grupo de trabalho, um projeto de lei que tornasse isto obrigatório e equacionar-se, pelo menos, isto nestes hospitais. O Sr. Engenheiro Humberto Varão, e aproveito aqui para dizer, para não falarmos apenas bem do Distrito de Braga, que também é meu conterrâneo, mas essa será a menor das afinidades que temos, portanto Aveiro também está aqui bem representado, foi menos perentório na questão da no discurso oral, ou seja, e eventualmente colocar esta hipótese. E, portanto, eu, para um legislador, que é o nosso caso, e eu aqui dispo-me da minha pele de engenheiro, é substancialmente diferente a comunidade técnica dizer deve ser obrigatório ou eventualmente considerar. Porque se o ponto da situação da comunidade técnica é esta, eu julgo que é fácil fazermos um projeto, fácil fazer o projeto de lei sim, agora depois o cumprimento do mesmo é mais crítico. Esse é um aspecto. O outro aspecto, que é a questão, a dimensão económica para o país, e o grosso do edificado, porque o grosso do edificado não é fiscalização nem projeto novo. E, portanto, nós não teremos hipótese, num espaço de tempo relativamente razoável, atacar todo o país. Vocês já foram dando algumas pistas sobre onde atacar, particularmente no aspecto regional, e isso olhamos para a sismicidade do país e pode ser a nossa regra, mas se além destas indicações nos podiam dar mais algumas indicações que nos facilitassem o trabalho e que facilitassem a questão da dimensão económica do país. A coordenadora vai-me permitir só uma última nota, que é: estas audições, como percebem, são relativamente curtas, 3 minutos de nossa parte, não é aqui que podemos fazer o trabalho, mas naturalmente nós estamos dispostos a receber sempre mais informação escrita, sendo que o nosso objetivo é contribuir para o país ter uma legislação melhor e que seja também execuível dentro daquilo que são as possibilidades do país e do governo que temos. E agradecer naturalmente as sugestões muito importantes que aqui hoje recebemos. Agradeço aos senhores deputados, e antes ainda de dar a palavra aos senhores engenheiros, dizer que esta apresentação agradecemos que ela nos seja disponibilizada para ser distribuída, quer pelos grupos parlamentares que estiveram, mas também por aqueles que não puderam estar, para terem acesso à mesma. E no caso da legislação em concreto, há bocadinho referiram na legislação de 2019 que existia um ou outro aspecto que eventualmente que estavam com alguma subjetividade e que poderia merecer alguma melhoria no sentido de ser mais objetivo ou de retirar essa subjetividade. Penso que também será bom para todos os grupos parlamentares se eventualmente nos fizerem chegar aquilo que são as vossas sugestões em relação a um ou outro artigo que entendam que deve ser melhorado, e, portanto, atrevemos já a pedir isso. E passo de imediato a palavra, portanto, para os senhores. Se me permite, Sra. Deputada Fátima Ramos, começaria eu, depois passaria a palavra aos colegas que iriam, com certeza, complementar e entrar até em mais detalhe em algumas das questões que foram aqui colocadas. Portanto, agradecemos à deputada Palmira Maciel e ao deputado António Topa Gomes pelas questões. Começar por dizer que a Ordem dos Engenheiros está totalmente disponível para trabalhar com este grupo de trabalho na resposta às questões que foram colocadas e aos desafios que temos em cima da mesa, que são muitos.
Eu vou responder de forma mais geral algumas das questões que foram colocadas, a outras irei passar à frente, até porque os colegas conseguirão depois detalhar mais as respostas às questões que foram colocadas. Em primeiro lugar, legislação. A legislação em duas vertentes. Há, por um lado, a vertente mais técnica, mais associada ao pormenor do cálculo, dimensionamento e penalização. Isto está bastante bem desenvolvido nos regulamentos, mas há outro conjunto de legislação, que é aquela que regula a implementação destas normas técnicas de cálculo. E aqui, na minha perspectiva, na nossa perspectiva, os colegas poderão depois complementar, há de facto aspectos a rever, porque este recente quadro legislativo deixou aqui algumas lacunas, criou alguns vazios que merecem reflexão, mas os colegas irão com certeza detalhar mais nas suas respostas a esta questão. Revisão de projetos de fiscalização. Toda e qualquer ação que promova a qualidade deve ser desenvolvida. Recebemos aqui uma crítica relativamente à atividade ou não da Ordem dos Engenheiros relativamente a este facto. Toda e qualquer atividade que permita controlar e regular a atividade da engenharia promove no final da linha a qualidade do produto, do projeto, da obra e finalmente irá reduzir o risco sísmico. E, portanto, percebemos a prioridade que temos no país em termos de habitação, não queremos comentar o assunto do ponto de vista político, mas do ponto de vista técnico, de facto, temos algumas preocupações com esta simplificação, se não, ou se acabar por ter, no final da linha, implicações no aligeiramento da componente técnica. Isto preocupa-nos. Do ponto de vista processual, obviamente, todas as iniciativas que venham simplificar os procedimentos, não vinculando a segurança, não temos nada a opor, bem pelo contrário. O desafio é muito grande. Reconhecemos que não podemos entrar em utopias, como, por exemplo, poderíamos sonhar em avaliar e reabilitar todo o edificado. Isso seria uma utopia. Mas precisamos urgentemente de um pacto. Precisamos de um pacto para a mitigação do risco sísmico, que envolva todos os quadrantes políticos, um pacto que seja independente dos ciclos governativos. Não podemos ficar de braços cruzados, reconhecendo que o problema é enorme, não podemos ficar de braços cruzados e não podemos ficar parados à espera do próximo sismo. Precisamos definir um caminho. E, para isto, a Ordem dos Engenheiros está disponível para trabalhar com todos vocês na proposta e na preparação deste caminho. Se calhar, por agora, interrompi a minha intervenção e daria a palavra aos colegas para complementarem algumas das minhas respostas e para responder a algumas questões que eu não respondi. Muito boa tarde, Srs. Deputados, Srs. Assessores. Quero-vos agradecer esta possibilidade de expressarmos aqui as nossas preocupações e de realçar aqui um aspecto curioso, porque eu sou de Lisboa e aqui o Luís também acho piada neste grupo a predominância de gente do Norte preocupada fundamentalmente preocupada com a gente do Sul. Começando por responder à Sra. Deputada, o que é a revisão de projetos? A revisão de projetos é uma atividade que deve, e infelizmente nem sempre deve ser desenvolvida a par com o início da execução do projeto. Feita por entidade independente do projetista, de forma a que haja um controle de qualidade e que o resultado final tenha uma qualidade maior. Portanto, todos nós, enfim, é humano que se nós estamos a fazer um trabalho e sabemos que o trabalho vai ser avaliado ou está a ser revisto, esforçamos-nos mais por fazer um trabalho de melhor qualidade. E daí a importância de que não basta existir legislação a impor a revisão de projetos, é importante que se meta dentro da cabeça dos decisores que a revisão de projetos é uma atividade que tem que arrancar juntamente com o projeto. Isto porquê? Uma coisa muito simples. Um projeto demora uns meses, tem um custo que é ridículo quando comparado com o empreendimento. Tem um impacto no preço final que é brutal, não é de todo proporcional. E, portanto, quando chega ao fim e eu recebo um projeto para rever, sou super pressionado para fazê-lo num prazo extremamente reduzido. E acresce a isso outro aspecto. O projetista é o responsável pelo projeto. E eu, como revisor, não posso
ou nem sempre consigo impor as minhas ideias relativamente àquilo que eu considero ser a qualidade final do projeto. Daí a importância deste caminho conjunto, até para habituar as pessoas a trilharem em conjunto. Fiscalização, quem e como? Bem, todas as unidades das obras têm sempre entidades fiscalizadoras que são responsáveis. Historicamente, os nossos municípios têm vindo a ser esvaziados de competência técnica e se alguns têm essa capacidade, a maior parte deles não tem capacidade para fazer uma fiscalização da totalidade das obras públicas e particulares que estão em curso no seu território. Daí a importância da sugestão que levantámos e que, enfim, estamos abertos à discussão. Assim, é o cão que guarda a vinha, perdoem-me a expressão. Portanto, a existência de uma entidade que pode fazer a fiscalização aleatória. Todos nós conhecemos a eficiência da ASAI, por exemplo, na restauração. Portanto, seja a ASAI, por ampliação de competências, seja a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que tenha um corpo técnico que aleatoriamente aparece em obras particulares ou em obras públicas, fazendo a verificação se aquilo que está a ser construído está de acordo com o projeto, efetivamente. Isto seria, de facto, uma medida importante. Não sei se dei a resposta cabal à pergunta da Sra. Deputada. Passaria depois agora às questões e vou depois deixar aqui algumas para o Luís responder. Simplificação dos processos. De facto, estamos a tentar resolver a quadratura do círculo. Porque ainda outro dia li um artigo que vinha no Jornal dos Negócios que dizia que a desregulamentação das profissões geraria economias da ordem dos 4 ou 5% do custo final dos empreendimentos. Todo o artigo falava sobre os aspectos económicos, não havia uma única palavra sobre a qualidade final dos empreendimentos. Ora, não se fazem omeletes sem ovos e, portanto, mesmo havendo urgência em dispormos de habitação rapidamente, eu não vejo que tal seja incompatível com a existência de projetos que sejam efetivamente revistos e que tenham efetivamente qualidade. Porque o tempo de desenvolvimento de projeto é algum e tem que ser necessariamente algum, porque não é tanto como a obra, mas para pensar bem, há que tomar o tempo e, portanto, é fundamental que a simplificação dos processos não vá ao ponto de, pura e simplesmente, nem sequer haver controlo sobre a certificação das competências. A incidência sobre os custos. Portanto, este aspecto que eu há pouco referi, a preocupação com os custos finais dos empreendimentos, é verdade. Há muita pressão dos organismos públicos, nomeadamente quando submetem os projetos à revisão, para que vejamos o mapa de quantidades, para que vejamos o orçamento, por causa do controle de custos. Mas, efetivamente, a parte mais importante e aquela que nos preocupa-nos a nós técnicos é, efetivamente, a qualidade final do edificado. Todos nós gostaríamos de dizer assim, eu moro numa casa que pode vir o sismo que vier, fico cá bem dentro. E depois há aqui um outro aspecto que não sei se ficou bem claro perante vós e que foi aqui referido, que é a questão de dois aspectos que são distintos quando estamos a falar de construções submetidas aos sismos. Uma é garantir que a casa não cai. Outra é garantir que a casa fique em condições de continuar a ser utilizada. São coisas completamente distintas. E daí a nossa ênfase sobre a questão do isolamento sísmico. Porque o isolamento sísmico é o único que garante que a casa fique operacional. Ou seja, que o hospital, uma hora depois da ocorrência de um sismo, podem entrar os doentes, o quartel de bombeiros, os veículos puderam sair porque o arco da entrada do quartel não desabou. Portanto, todos esses aspectos são importantes para garantir que a sociedade continue a funcionar. E
quando o colega Humberto Varum talvez não tenha sido tão explícito ou tão veemente, ou tão incisivo na necessidade da obrigatoriedade do isolamento sísmico, o isolamento sísmico é, eu diria, quase praticamente indispensável para todas as zonas de território de maior risco sísmico. E isso é um assunto que ficou patente, por exemplo, no desempenho de 11 hospitais na Turquia que tinham isolamento sísmico e ficaram operacionais após o sismo. Portanto, isto não faz, desculpem agora incidir sobre um caso concreto, não cabe na cabeça de ninguém construir o novo Hospital Central de Lisboa sem garantir a sua operacionalidade após um sismo de grande intensidade. E é preciso também não esquecer, e agora fazendo aqui um mix um bocadinho, é preciso também não esquecer que não basta o hospital estar operacional, é preciso que as vias de acesso ao hospital se mantenham totalmente operacionais e, portanto, incido agora sobre um aspecto que a legislação tem alguns problemas e depois poderemos, até por escrito, pôr a questão, é que a legislação de 2019 restringiu-se aos edifícios. Portanto, nós temos toda uma normativa técnica no âmbito dos Eurocódigos para se aplicar a todas as construções e, neste momento, no nosso país, continuamos apenas com essas diretivas aplicadas apenas aos edifícios. E pronto, e deixava agora o resto aqui para o Luís. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Sr. Deputado, agradeço o convite de ter feito. Só uma pequena correção aqui, António. Eu não sou de Lisboa, sou de Faro, um bocado mais ao sul. Mais a sul ainda. Mais Moro. Mais do sul. Bom, em relação à legislação, realmente, o António acabou de dizer, a legislação foi implementada, mas não foi focada nos edifícios e, mais em particular, edifícios de habitação. E, portanto, existe aqui algumas dúvidas, e quando se começam a colocar dúvidas acerca da interpretação do decreto-lei, se deve ser aplicada no edifício de escritórios, há qualquer coisa que está mal. E, portanto, o que está mal é a forma como foram implementadas ou que foram postas os regulamentos, e acho que isso é importante corrigir para poder incluir as pontes e para poder deixar de haver dúvidas qual era o objetivo. Eu penso que no espírito estava o espírito correto, mas a forma como foi feita criou muitas dúvidas, dúvidas que por vezes deixam portas abertas que a gente tem que as fechar. Relativamente ao isolamento de base, ao isolamento sísmico, como estamos a falar, acerca de ser obrigatório ou não ser obrigatório. Do ponto de vista técnico, acho que os técnicos estão mais ou menos de acordo que é uma solução que é a solução que permite manter a operacionalidade dos edifícios críticos. É difícil, depois, em termos de regulamentação, a regulamentação não obriga a isso. Eu acho que a obrigação tem que vir do dono, porque o dono, neste caso o Estado, é que tem que dizer eu quero isto com este nível de segurança. Porque se vamos pôr pela regulamentação, eu posso fazer um edifício que não tem isolamento de base e verificar a regulamentação. E provavelmente é mais barato, não muito, porque o isolamento de base não é assim muito mais caro, que um edifício com isolamento de base. Poderá custar mais 1 ou 2% na estrutura, não é no edifício todo. Ora, o que é que acontece? Se vai a concurso, o Tribunal de Contas vai perguntar porque é que faz um mais caro. E pode levantar problemas. E, portanto, a solução é o dono de obra dizer eu quero isto. Certo? A regulamentação para fazer esse projeto existe, a forma de fazer os cálculos existe e, portanto, acho que é uma exigência, deve ser uma exigência do dono, neste caso, é muitas vezes o Estado. Em relação ao problema do grosso do edificado, como referiu o deputado António Top, eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é planificar, ou seja, criar aqui um plano de intervenção, quer nas obras públicas, quer nas obras privadas, ou de implementação de regras para que as obras privadas possam intervir, e fazer uma coisa faseada. Porque se nós dizemos, temos isto tudo para fazer, o tamanho é tão grande que toda a gente fica à espera que seja feito. Se nós dissermos, não, nós podemos fazer isto em bocadinhos, integrar nos orçamentos por objetivos que têm a vantagem de poderem ser cumpridos e de ser vistos que foram atingidos. E desta forma conseguir chegar ao fim. Portanto, acho que é essencial nós planearmos uma intervenção faseada e verificarmos a execução desse faseamento. Muito obrigado. Gostaria só de reforçar a disponibilidade da Ordem dos Engenheiros e das suas estruturas para apoiarmos este tipo de trabalho na implementação de um plano que seja eficaz
e que urge, por forma a abordar este problema muito sério que é o risco sísmico do nosso país. Muito obrigado. Não sei se algum dos senhores deputados quer dizer mais alguma coisa. Não querendo, portanto, da minha parte, resta-me agradecer a vossa disponibilidade para ajudarem, quer hoje, quer no trabalho que se pretende que seja no futuro, pegando nas diversas peças legislativas no sentido de as melhorar com as vossas sugestões, porque é assim, ninguém melhor do que quem está no terreno, de quem calcula, de quem conhece, poderá fazer melhor. Portanto, nós seremos aqui apenas uns veículos de transmissão face àquilo que nos fizerem chegar, e acho que é assim que se pode contribuir para a melhoria do país, tendo sempre a lógica de face aos recursos, ver o que é que podemos fazer, pelo que aplaudo a sugestão de vermos de forma hierárquica, isto é, o que é mais prioritário, o que é menos prioritário, quer em termos territoriais, quer também na tipologia dos edifícios e naquilo que está associado a esses mesmos edifícios, nomeadamente as vias de comunicação e outras. Portanto, da minha parte, mais uma vez, muito obrigada.